Essa questão da liberdade é muito polêmica, né? O que é ser livre? O que é ser livre? O que é ser livre? Você é livre para pensar? Você pode pensar o que você quiser, totalmente, né? Eu posso pensar agora o que eu quiser. Sou totalmente livre para pensar. O que mais que você se sente livre? Vocês se sentem livres aqui na escola? Sim. Tem alguma coisa que impede a liberdade de vocês? Tem uma coisa que eu não gosto, que eu não me sinto livre. O que é? Nada? Você se sente livre na sua casa? Sim? Não há nada que tire sua liberdade? E no bairro? E na nossa comunidade? Você se sente livre? Não há nada que tire a liberdade de vocês? Liberdade é relativa, eles se sentem livres. Eu também me sinto livre. Vocês se sentem livres? Não? Mas é em São Paulo que o Hélio Duarte vai conseguir, então, espaço para levar a cabo os projetos pedagógicos que ele tanto aprendeu com o Anísio na Bahia. E aí, em 48, ele é contratado aqui em São Paulo para levar a cabo a ideia do convênio escolar. Como assim, né? 45, Getúlio cai, é instituída uma nova Constituição em 46. Essa Constituição vai obrigar estados, municípios e União a colocar X% da sua verba, do seu recolhimento em educação. Para dar conta dessa demanda, mas também por de olho na comemoração do quarto centenário da cidade de São Paulo, que teve, né, toda uma programação antecipada, um aporte de verbas e tudo mais, e em São Paulo eles vão querer de fato levar a cabo a demanda colocada pela Constituição. E eles vão se juntar, Estado e município, para fazer a construção das escolas. Porque o déficit era muito grande, o índice de analfabetismo ainda era muito grande, e também uma outra preocupação daquele momento, que a gente hoje às vezes esquece um pouco, era o raquitismo. E as escolas tinham, já que a maior parte delas era integral, já essa ideia de incluir a alimentação. Então, eles vão construir, vão se juntar, e isso que chamou convênio escolar. Nesse convênio, a prefeitura fica responsável pela construção das escolas e o Estado ficaria, então, responsável pela gestão do ensino. E é, de fato, construída uma rede grande de escolas, e escolas com uma qualidade arquitetônica e pedagógica muito boa, né? O povo sentado nos estúdios, era de tarde, assim, não tinha sala de aula com jeito. Clima festivo, deu... Nossa, bem diferente do colégio. E lá na outra, não, escolar, né? Sala de aula, lousa, o professor falando e tal. Aí esse menino falou, quer dar uma volta na FAO? Vou te levar para conhecer os laboratórios, fotografia, gráfica, o LAME, tudo aqui no prédio, né? Nossa, amei. Acho que eu quero prestar isso. Larguei, aí prestei, não passei, aí fiz um ano de cursinho, passei. Aí foi ótimo. Curti pra caramba, assim, adorava a FAO. E tinha dificuldade com matemática, cálculo, PEFs, essas coisas todas, mas assim, eu sempre gostei muito daqui, assim, uma coisa de trabalhos em grupo, de fazer os amigos da vida, assim, são os meus amigos até hoje, Caio, a Joana, Paula Santoro, todo mundo, Renato, o pessoal todo. Outros que não estão aqui, né, mas também continuam meus amigos. E aí depois eu comecei a dar aula e uma certa altura apareceu um concurso. Daí eu estudei, achei que eu não ia passar, falei, vou estudar, todo mundo, o concurso não é assim, você não passa de uma vez, faz um, faz outro e tal. Só que aí rolou, eu passei, daí eu voltei. Mas também eu nunca tinha ido embora, assim, eu continuava vindo aqui sempre, essa coisa da FAO
você de ex-aluno pode continuar tirando livro. Então, sempre frequentei, dava aula em outro lugar, dava aula na escola da cidade, vim aqui, fiz mestrado, fiz doutorado, tudo aqui. Então, nunca... Uma professora, uma tal de Edith, eu não sei o sobrenome dela, foi a primeira professora de projeto, assim, fez uma tipo, aula primeira, assim, falou assim, bem-vindos, essa é a casa de vocês daqui em diante. Eu lembro dessa mulher falando isso, foi verdade, assim, foi minha casa para todo sempre. Vocês viram, não sei se está lá ainda, vocês viram o símbolo da escola ainda está lá? 2 bonequinhos, tem um desenho travesso, né? Você olha aquilo, parece 2 crianças correndo, 2 moleques correndo. Você sabe a origem do nome? Roberto e Bruno. Ninguém sabia dessa história, Jardim Robru. É um nome indígena, é um nome não sei o que e tal. Então, a Mayumi mandava uma equipe para o campo para fazer pesquisa, para tentar entender qual era a origem do nome das escolas. Então começa por aí, por exemplo, sabe? Se você entender que o nome da tua escola é esse, os filhos do loteador da área, chamavam Roberto e Bruno, só isso já permite você, por exemplo, discutir o que é parcelamento de solo, qual o papel do loteador, para você poder configurar ali uma apreensão do que é o nome. Essa é um pouco o que a gente vai encontrar no processo, na ação da escola, que se expressa no desenho dela, né? Então eu já fui professora, eu sou coordenadora há 16 anos, mas já passei por muitas escolas. E assim, aqui tem a primeira impressão quando a gente chega na escola, dá a impressão de ser um jardim de inverno. A gente fala, uau, um jardim de inverno dentro da escola. E depois é que você percebe que é diferente, tem a questão das pedrinhas. Aí você fala, não é simplesmente um jardim, é um jardim sensorial. A fábrica foi uma atitude municipal, me pareceu de muita ousadia, porque não era só a questão de pré-fabricados que estava em jogo, era como trabalhar, como tratar o trabalhador, como tratar os projetos, como ancorar esses projetos dentro do lugar onde eles eram implantados. Então, a fábrica, a gente chama de fábrica, dá a impressão que era um lugar onde você fazia peça e montava peça. Isso acontecia também, mas a preocupação era muito maior. Então a gente tinha, por exemplo, um curso de formação dentro da fábrica, que trabalhava a alfabetização dos cooperados. A gente trabalhava com uma cooperativa. A prefeita, na época, baseou no estudo, eu consigo agora lembrar o nome da professora que fez o estudo, mas era uma professora da PUC, que era o mapa da exclusão social de São Paulo. Onde era a maior exclusão social, aí foi escolhido para se constituir um CEL. Perus, é lógico, que estava dentro dos bairros de maior exclusão, um dos piores IDHs do município. E aí foi solicitado para o administrador regional na época, hoje atual subprefeito, que escolhesse um terreno para construir o CEL. E na época era o companheiro que estava na subprefeitura, nos chamou e falou, precisamos achar um terreno. E aí nós saímos à busca de um terreno, para que a prefeitura pudesse fazer a compra de terrenos, apropriar para construir um CEL. E aqui esse terreno é emblemático, ele é muito legal, porque aqui foi o campo, antigamente aqui era o campo de futebol dos antigos trabalhadores da fábrica de cimento Perus, que tem toda uma história também, um contexto na história dos trabalhadores, na industrialização brasileira, paulista. Então foi mais ou menos por aí. A primeira coisa que o diretor Braz fez foi procurar as lideranças propositivas e organizadas da comunidade. E trouxe essas lideranças para a escola e ele começou a se integrar com várias pessoas da comunidade, a convidar famílias para participarem de reuniões pedagógicas, para participarem de reuniões de conselho, para vir conhecer mais e participar mais da escola. Ele começou a participar também das atividades da comunidade. Foi assim que essa escola passou a ser famosa por essa construção, né?
Ela passou a ser famosa pelo fato de que era uma escola verdadeiramente integrada com a comunidade. Só que apesar disso, apesar dessa integração, os estudantes não estavam aprendendo como os educadores gostariam que fosse. Então, os educadores, o diretor Braz e mais as coordenadoras passaram a pesquisar e a estudar projetos inovadores em educação. Por que eles não aprendiam? Por conta daquele modelo que existia aqui, que a cada 45 minutos entrava um educador na sala de aula e instaurava-se aquilo que a gente chama de pedagogia da maçaneta, onde quando o professor fechava a maçaneta da porta, em 45 minutos ele tinha uma escola na cabeça dele, uma concepção de estudante, uma concepção de avaliação, uma concepção do papel do educador, e ali ele dava aula como se conhecimento pudesse ser dado a alguém. E depois de 45 minutos tocava um sinal, ele saía, e aí os estudantes, quando estavam começando a talvez mergulhar, né, na construção daquilo que estava sendo apresentado, já entrava outro professor, já apagava a lousa. Obviamente que os estudantes tinham dificuldade para aprender. Então, esses educadores que eu acabei de citar foram conhecer o projeto da Escola da Ponte, e então a nossa escola passou a se inspirar nesses 3 princípios, nessa ética da Escola da Ponte: autonomia, responsabilidade e solidariedade. Só que aí, obviamente, criamos o nosso projeto. Inclusive, essa escola é a escola que tem uma das piores pontuações pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. E há 2 anos e meio atrás, a gente já vinha aqui, na época que tinha a EJA, né, que é a Educação de Jovens e Adultos, à noite, porque o EJA já estava fechando, ou seja, o Salvador Allende foi um pouco prenúncio do que seria o projeto de reorganização. A reestruturação já tinha começado aqui antes de ser anunciada para as outras escolas da rede. Então a gente já conhecia o lugar, já conhecia as pessoas e tal. E por isso que a gente se incorporou a esse processo. Desde o começo de 2015 já vinham falando que ia fechar. Aí, mais ou menos em agosto, por aí, já estava mais forte o ato, assim, tipo, tava correndo bem rápido. Aí uma professora chegou e juntou todos os alunos dela, e aí falou que era para ela pegou um aluno de cada sala e falou que ou a escola ia ser fechada ou ia virar um período só. E aí ela pegou e falou assim que a gente tinha que passar para os outros alunos que isso ia acontecer se a gente quisesse fazer alguma coisa para não fechar. E como vocês tiveram a ideia de ocupar? Cara, foi depois do panfleto, que a gente tava no cursinho, aí o Rafa, um amigo nosso, tava lá, e ele levou um panfleto falando sobre a reorganização. Aí a gente conversou com a Carol pra vir falar sobre a reorganização com os alunos aqui na quadra. Aí um tempo depois, que a gente combinou com os alunos aqui de fazer um ato, a gente fez o ato, foi até a diretoria de ensino, que foi um cansaço. E aí a gente fez o festival, aí não deu certo também. E aí num dia, numa reunião com os alunos aqui, a gente falou que ia ocupar. Aí deu, acho que foi 12 de novembro, não foi? Acho que foi 11 ou 12 de novembro, a gente entrou na escola às 5 horas da manhã. Eu estive agora num congresso de pesquisadores e tudo, e acabei apresentando um outro trecho da minha pesquisa que fala de campos universitários, assim. E aí eu acho que
por um lado foi bom porque eu pude olhar isso tudo como um conjunto e não especificamente só a arquitetura escolar ou mesmo a pedagogia, o ensino para ensino infantil e médio, mas ir além, assim. E o que eu acho que dá pra gente pensar é que desde o começo do século, esse movimento pensando o ensino, ele estava super aquecido, os debates sobre isso. A gente pode dizer que vem desde o final do século, mas especialmente a partir da década de 20, eles estão muito aquecidos, né? Tá se pensando como é o ensino no Brasil e está se pensando nisso de forma ampla, saindo da criança, saindo até a formação universitária, entendeu? Eu acho que a questão da emancipação, ela não está na arquitetura, ela está no homem, né? O homem quer ser um ser emancipado. A gente saiu de quatro, ficou bípede, a gente dominou o fogo, a gente afiou a pedra, a gente quer poder ser transformado. Isso está no homem. A questão do desenho é que o desenho pode ser amigável para isso, pode ser favorável para isso ou não, né? Eles estudam através de roteiros de estudos. Então eles não têm aula, eles estudam em grupo, isso faz parte da metodologia. Todos eles estudam em grupo, os professores também trabalham em equipe, em grupo, elaboram o roteiro de estudos juntos. Os roteiros de estudos são temáticos, eles têm temas geradores. Eles são integrados, porque nós temos uma concepção de que todo conhecimento é de natureza interdisciplinar. Então, eles têm essa concepção interdisciplinar, os roteiros de estudos. Nós temos vários roteiros de estudos, inclusive os chamados temáticos, que são roteiros que estudam a realidade social, a realidade política e que contemplam os desejos deles. Então, essa é a nossa metodologia. Então, o desenho desse projeto, desse percurso aqui, era uma coisa que a Mayumi tinha o cuidado de fazer vários trechos. Vocês perceberam isso lá? Vários trechos desse... Ainda tem esse caminho? É que ele foi colocar um gradil no playground. Viraram dois playgrounds porque eles tinham dificuldade em controlar as crianças dentro do playground aberto. Aí eles colocam uma turma no playground. Então, esse pressuposto é completamente antagônico ao que a ideia da proposta nunca era controlar as crianças. Isso é uma proposta, enfim, não preciso explicar muito o nome já. É complicado, né? A gente tem que ter esse controle, mas a gente está repensando algumas coisas, sim. Por exemplo, o nosso projeto praticamente para o próximo semestre é trabalhar com uma proposta de quintais, né? O que seriam os quintais? Seriam os momentos em que a criança escolheria como quintal, o local em que ela quer trabalhar. E a gente quer reconfigurar esse parque. Eles elegeram um prefeito, né? Uma prefeita que, para nossa surpresa, ela foi eleita no 5º ano, né? Então é a prefeita mais novinha que nós já tivemos. Então ela escolhe uma vice-prefeita, que no caso é uma menina também. E a prefeita escolheu 4 secretários. A gente trabalha com 4 secretarias: da cultura e do esporte, da convivência e da diversidade, da comunicação e da saúde e ambiente. E cada secretário escolheu 2 assessores. Todos eles são membros das comissões mediadoras, tá? Ninguém sabia que tinha um Grêmio na escola. Teve votação. Antes não tinha, o diretor pegava um aluno de cada sala. Antes, no conselho de classe, o aluno não podia participar do conselho de classe, era só professor. Agora o representante de classe pode participar do conselho para falar sobre os outros alunos e ajudar os professores a falar sobre os alunos problemas, os alunos que questionar, poder falar, participar de reuniões da escola, que antes não podia.
A minha escola é um espaço de socialização, é uma extensão da cidade, que por sua vez é uma extensão da casa. Eu acho que é um lugar onde as pessoas se constroem em relação a si mesmos, em relação ao outro, em relação à sociedade. Eu vejo a escola assim. Tudo que envolve esse instante da formação da pessoa, eu acho que deve fazer parte da escola. Então a criança precisa ficar mais tempo. Para ficar mais tempo tem que ter mais edifícios nas escolas, tem que dar conta de biblioteca, teatro, cuidar do corpo, é uma outra coisa que está surgindo no começo do século e que vai se fortalecer ao longo dessas primeiras décadas. Cuidar do corpo, então ter ginásio, ter piscina, onde possível, entendeu? Fazer exercício físico, né? Para que esse trabalhador que vai ser inserido depois na indústria seja uma mão de obra qualificada e pronta para os desafios que ele vai enfrentar. Mas também é um jeito de você resolver os pais poderem se dedicar mais tempo ao trabalho, porque aquela criança vai estar mais tempo na escola, né? Daqui eu vou sair preparado já para saber como que é uma cadeia, como pegar busão para ir trabalhar. Então, escola, na nossa concepção, é esse espaço de relações. Escola é esse espaço de construção de conhecimento e de produção de conhecimento. Escola é um espaço de autoconhecimento, de conhecimento do outro. O ser humano se constitui na relação com o outro. E escola é também espaço de conhecimento do mundo. E escola é espaço de felicidade. Sair daqui só pra, pelo menos no caso, aprender a viver em sociedade, que é o que ninguém sabe fazer. São poucas as pessoas que sabem fazer isso. E pelo menos, se a gente sabe viver bem dentro da escola, a gente sai dela sabendo conviver com outras pessoas, sem os grandes tabus que existem por aí. No Anísio, para ele, a resposta às propostas pedagógicas que ele está fazendo é a arquitetura moderna. Ele quer se desvincular dos ornamentos e de todas as outras questões envolvidas, e ele acha, porque ele é um cara sistemático, progressista, né? Ele estudou nos Estados Unidos, ele foi lá ver como que funcionava. Então, legal também dizer que a pedagogia nova não é uma coisa inventada no Brasil, ela está acontecendo em diversos lugares no mundo. Na Espanha trouxe várias referências para eles também. O Anísio foi aos Estados Unidos, conheceu o sistema Platum, do pedagogo John Dewey, que é um progressista americano, e ele vai pensar a educação a partir desses termos: pública, laica e integral. Era um momento justamente de revisão, que já começava na pós-segunda guerra, de revisão da arquitetura, dos princípios modernos, de uma adaptação, né, ao contexto daquele momento. Aquelas ideias que tinham sido lançadas, né, lá nas primeiras décadas do século XX, com todos os acontecimentos, né, acontecidos aí nesse meio século, e sobretudo com as duas guerras e a segunda mais intensamente, colocou em crise uma série de questões para os arquitetos, para a sociedade como um todo. Né, grande momento de revisão do mundo, de todos os ideais modernos. Né. E isso está muito presente nas manifestações arquitetônicas daquele momento. A ideia do brutalismo justamente é uma manifestação que vai tentar aprimorar, adaptar esses princípios às questões colocadas por esses desafios. Né? Então é um momento também de muita, vamos dizer assim, consciência dos problemas que a própria modernidade teria colocado, né? Então era um momento de pensar a essência do que seria mesmo a essência da própria existência humana, né? Do que era a importância
realmente o essencial para poder viver, que vai dar toda a origem a essa arquitetura brutalista. Né? E escola é uma coisa que é curioso porque, diferente um pouco de outros equipamentos, digamos assim, estatais, como o UBS, como creche, como centro comunitário, escola é uma coisa que em qualquer quebrada se encontra, entende? Qualquer fundão da cidade tem escola, assim, mesmo no interior e tal. É algo que há décadas vem sendo universalizada. A gente tem que questionar essa política de universalização, né? Porque ela não vem responder os anseios, as demandas, as necessidades reais que as pessoas têm. Mas, de certa maneira, é algo que evidencia a profundidade do que está sendo retirado das pessoas. Porque se até a escola, que é o mais elementar, que existe em qualquer lugar, ao contrário desses outros equipamentos, está sendo tirado, está sendo ameaçado, é sinal de que o negócio está muito feio, né? Ou seja, que até esses interesses, até esses equipamentos ou esses espaços que são mais básicos na vida das pessoas, está sendo fruto de despossessão, espoliação, sei lá, né? O que a gente quiser chamar, assim. Existe um projeto de arquitetura que tem como meta a formação de um cidadão. Né? Agora, cada um se forma, não existe um modelo para você formar. Você tem que dar as condições para as pessoas se desenvolverem. A partir do momento que você cria um modelo para o cidadão, eu acho que aí é um equívoco. Você não pode ter um modelo para um cidadão. Né? Você tem que dar as oportunidades para que as pessoas se desenvolvam. Cada um de vocês é um cidadão. Eu sou uma, você outra, e teremos, por sorte, muito diferentes. Porque essa diferença é que não vai nos fazer avançar e acrescentar. Se você conviver com pessoas que só pensam como não tem, né, estaríamos na mesa. Então, quanto mais diferentes tivermos a oportunidade de jogar, melhor seremos, né, como um todo. Agora, não existe um projeto de cidadão da antiga, existe um projeto de uma escola onde existe uma intenção, uma formação que as pessoas se formem não apenas como arquitetos, mas como cidadãos. Porque sem o apoio da comunidade Heliópolis, nós não teríamos chegado até aqui. Porque, como eu disse, em 2008, nós tiramos as paredes, nós fizemos muitas modificações nas práticas e na metodologia, e sempre com todo o apoio desta comunidade. Então, o fato de estarmos em Heliópolis é um privilégio. Porque quando o diretor Braz chegou aqui, ele, quando começou a entrar em contato com essa comunidade, já era uma comunidade que lutava pelos seus direitos, mas eles lutavam muito pelo direito à moradia. E quando o diretor Braz chegou, ele começou a sensibilizar as pessoas que a maior luta deveria ser pela educação, né? E ele foi tendo muito sucesso com isso. Tanto é que muitos equipamentos educativos da educação não formal passaram a nascer e a se desenvolver, como existem tantos hoje, e no bairro de Heliópolis e no entorno de Heliópolis também. E nasceu da Escola Campos Sales, que agora tem tantos outros junto nessa proposta, junto com a comunidade, um movimento chamado Movimento Sol da Paz. Campos Sales e Comunidade Heliópolis. Esse Movimento Sol da Paz, uma das ações do Movimento Sol da Paz é a Caminhada da Paz. A construção deste céu foi uma conquista do Movimento Sol da Paz, porque no passado aqui existia essa escola, Campos Sales, no passado eu digo até uns 3 anos atrás. Existia aqui a Campos Sales, existia aqui a EMEI e só. Então também foi uma luta e uma conquista desta comunidade, junto com a Escola Campos Sales, a construção de todo este céu. Tudo isso dentro do Movimento Sol da Paz. Existem vários projetos culturais e educativos, tanto dentro da comunidade
como dentro do nosso céu, estão todos integrados dentro da concepção e da construção de Heliópolis, bairro Educador. É a importância de ter um equipamento que atenda às necessidades daquela comunidade em relação à formação dos seus filhos. E também como uma ação pública para configurar aquele bairro. Naquele caso específico, que é um bairro que não tinha nada que, além de ruas mal dimensionadas e uma série de habitações mal construídas. Não havia uma ação pública no sentido de dotar aquele lugar de infraestrutura de equipamento. E essa escola ela veio criar isso, criar uma preferência urbana naquele lugar, afirmar aquilo enquanto um lugar que tem uma identidade. Tipo, na nossa vida, assim, ia prejudicar um pouco, porque a escola que eles iam mandar a gente não é uma escola muito perto, assim, tipo, acho que chega a ter casos que a aluna tem que pegar condução e tal, e é uma coisa muito fácil. A questão pra mim é que a cidade universitária naquele momento, eu já vinha aqui porque tinha show ali naquela concha acústica, era o programa Bem Brasil, passava na TV Cultura todo domingo, a USP era aberta, eu lembro quando, eu acho que o muro da Marginal acho que sempre teve, mas do lado de lá não era fechado, mas assim, era portas abertas, né? Então, você podia vir aqui, assim, e olha que eu não morava perto, eu morava longe pra caramba, mas tinha uma prima que morava no Butantã, então a gente passava por aqui, eles usavam CP USP, tinha alguma coisa, assim, USP e tal. Então eu não achava assim, eu acho longe pra caramba, tal, do centro e tal, mas eu não achava fora da cidade porque ela tinha uma relação, talvez, que ela foi se fechando, né? Aí fechou, pôs muro, aí fechou de fim de semana, impediu de ter coisas, então acho que piorou a relação com a cidade, em vez de melhorar. Embora a urbanização tenha ampliado aqui, né? Dos anos 60 em diante, está cada vez mais lotado de coisa, mas, né, para além da USP cresceu muito. No entanto, ela se fechou. Então, acho que isso é uma pena, assim. Daí essa sensação, a USP não está na cidade. Pô, a cidade está aqui, está tudo aqui em volta, mas a gente fala isso, né? Eu acho que, assim, as crianças são muito felizes por vir para a escola. Eu acho que eles levam uma vida tão complicada fora daqui, tão difícil. Às vezes você começa a perguntar algumas histórias, são histórias muito tristes. Pais presos, eles estão com a tia, mães viciadas, pais viciados, inúmeros casos, né? E eles ficam, às vezes, com esses pais em situações muito complicadas. Eles moram, às vezes, 10 pessoas num quartinho, né? E, às vezes, não tem condição, né? E a gente tem casos de alguns que não tem nem água encanada que a gente descobriu. Ali embaixo, do lado da escola, tinha muito nóia, assim, e acontecia muito roubo aqui. E a escola, quando tá de noite, ela é iluminada, né? E aí, as pessoas que passam aqui de noite, sempre tinha gente aqui. Se fechasse isso aí, ia virar o galpão igual é ali embaixo. O que também a gente pode dizer das escolas do convênio, que acho que fica como centelha, é um novo paradigma de entender a escola como uma oportunidade de inserção de um equipamento público em áreas, às vezes, muito carentes, né, periféricas em geral da cidade, que a gente vê hoje bastante também nos céus. A concepção original do CEL, ela foi a população não só em campo, como gostou. Né? Você vê aqui a produção cultural que a classe média tinha, o pobre começou a ter. Fernanda Montenegro já deu um espetáculo aqui nesse teatro. Toquinho, não sei mais quem. Então, a população que antes não tinha acesso aos bens culturais produzidos pela cidade, pelo país, pelo mundo, começou a ter acesso a isso, lá no início da Constituição do CEL. Quando Zé Serra, Kassab assumem o CEL, no primeiro momento isso tem uma retração. O CEL passa a não ser mais um espaço
de frequência assídua da comunidade, você passa a ter uma produção cultural um pouco mais afastada da comunidade. Então nós ficamos praticamente 8 anos com a... Não vou falar, o céu não fechou, porque a comunidade não ia deixar que isso acontecesse, mas com atividades muito pouca atividade. Isso daí, depois, quando o prefeito Haddad assume a prefeitura, você tem uma retomada da concepção original do céu. Porque na época que foi construído, a Folha de São Paulo lançava editorial, vai construir um escolão. Não é um escolão, são escolas onde você tem todas as linguagens voltadas para a educação. A arquitetura tem a ver com desenhos. Tem a ver com arte, tem a ver com desenhos. A arquitetura tem a ver com o que mais? Construção. Construção. Então a arquitetura tem a ver com arte, com construção e com desenho. Então como que é a arquitetura da nossa escola? Ela é cheia de salas de aula ou tem salões de estudos? Isso é arquitetura, entendeu? Sabe, qual é a sua importância para aquele lugar, para aquelas pessoas, enquanto arquiteto e para a escola? A mesma que o dono do bar que vende salsicha lá para as pessoas, eu não vejo diferença. Eu entrei, eu fui convocado e o que eu aprendi, o que eu sei me permitiu atuar dentro de um processo social que permitiu que aquela escola fosse executada. Talvez o padeiro ali da esquina tenha tido mais importância do que eu naquela escola, pela maneira como ele participou. Aliás, porque a existência daquele lugar depende dele. Aquele lugar só existe porque tem aquele padeiro ali na esquina. Se ele não existisse, ele não faria projeto nenhum. Fazer projeto de escola ou de posto de saúde, de um hospital, de estação de metrô, ela não é tão assim, não é que são a mesma coisa, mas o empenho, do arquiteto é o mesmo, tem que ser o mesmo, mesmo projetando uma casinha de cachorro, que vai ser para um vira-lata, ou não pode ser diferente uma casinha de cachorro de um vira-lata e de uma casinha de cachorro, para um cachorro, sei lá o que, de raça, O empenho tem que ser o mesmo, E a contribuição nossa é uma contribuição da nossa proficiência, que é, primeiro, entender de geometria um pouquinho, entender de geometria, de estabilidade, dos materiais, do conforto, dessas ações, aonde está sendo implantado. Na real, a estrutura para mim só importa em quesitos de proteção, por causa que se as aulas, se tudo fosse continuar a mesma coisa, não teria o porquê de toda a estrutura mudar. Sei lá. Pra mim não faria tanta diferença não ser respirar um ar livre. Não faz todo sentido, melhorar a estrutura e a aula continuar a mesma. O professor entra na sala e não olha na sua cara e quer que você faz a apostila do governo. E você não aprende, sai da escola e tudo a mesma coisa. Eu não estudei aqui, quando eu entrei aqui para trabalhar. A Hermínia, muito generosamente, me colocou num debate que era com o Paulo Mendes e com Paulo Bruna. Paulo Bruna, Paulo Mendes e eu, mostrando os seus trabalhos. E eu mostrei os trabalhos do mutirão, porque eram os trabalhos que eu tinha para mostrar. E eu lembro que mostrei lá uma casa, a gente tinha feito o guarda-corpo com um desenho de
de elementos vazados, de cerâmica vazada. E a gente, arquiteto, gostava bastante daquele desenho que a gente tinha feito. Os moradores, os futuros moradores desse conjunto, tinham ido visitar um conjunto lá na Zona Norte, chamado Quero um Teto, e lá os mutirantes tinham colocado aquele balaústre, perna de moça, sabe? E daí teve uma conversa, uma discussão lá no Adventista. A gente querendo fazer o elemento vazado e os caras querendo o outro perna de moça que eles tinham gostado. Mas depois de muita discussão, os assessores, que era a gente lá, o Gama e tal, falaram, não vale a pena ficar brigando por causa disso. Os caras que vão morar, eles optaram por esse desenho, então vamos fazer com a perna de moça. Não era... Quando eu mostrei isso nesse debate aí, Paulo Mendes quase infartou. Isso na arquitetura e tal. Sei lá, a gente podia dizer que esse perna de moça era uma referência à arquitetura portuguesa, que fazia o perna de moça com madeira de lei, e que hoje, para a gente não usar mais madeira de lei, a gente usa de concreto, mas é uma referência cultural de um povo que está se libertando, não sei o quê. Você podia criar qualquer coisa, mas o Paulo Mendes quase entrou em choque quando viu isso. Sem perceber que o que importava ali não era o fechamento, não era o guarda-corpo. O que importava ali era o processo de participação, o processo de decisão daquelas pessoas, né? Não sei se não percebe, ou se isso, para alguns arquitetos, não significa nada, né? Pode ser, não sei exatamente o que é, não estou dentro da cabeça dele, não estava dentro da cabeça dele. Quem sou eu para falar do Leão de Veneza, do Príncipe e tal. Também uma coisa que ficou característica das escolas do convênio, que se modifica logo em seguida, já no plano Carvalho Pinto, com as escolas que a gente vai ver, do próprio Artigas, do Paulo Mendes da Rocha, é que, ao contrário da ideia da grande cobertura, que você assimila e distribui os problemas lá embaixo, a maior parte das escolas do convênio você consegue distinguir formalmente os usos. Então, os usos são marcados pela estrutura formal e eles são separados, em geral articulados com passarelas cobertas, com elementos vazados fazendo essa articulação entre os volumes, mas os volumes são arcados, separados, e a sua função é bastante distinguível pela forma que eles vão assimilar. E quando eu vim conhecer a escola, me encantou o jardim. Vou dizer, nossa, mas que legal, tem um jardim. E por ser tudo muito, muito próximo, que as escolas que vocês chegaram a visitar, algumas escolas novas, elas têm a parte de baixo, que é a parte onde tem a parte de gestão, a equipe do refeitório e tal. Salas de aula são em cima. E as crianças têm que subir escadas. E isso me incomodava muito lá na cidade de Tiradentes, que era assim. E aquilo era assim, primeiro, muito perigoso, porque as crianças eram pequenas. E eu morria de medo daquelas crianças caírem daquelas escadarias todas. E o barulho era muito ruim, porque para quem ficava aqui embaixo, se vocês chegaram a ver, é um buraco e as salas de aula são todas em volta. Então todo o som, a acústica vai tudo lá para baixo. Então quem trabalha embaixo não consegue trabalhar. E na hora do recreio, do almoço, as crianças almoçam nesse espaço. Então todo o barulho daqui também vai lá para cima. E sem contar que é muito perigoso. As crianças sobem. E aqui não tem escada. E aqui foi uma das coisas assim que me agradou. Não ter escada. O acesso para as crianças é muito fácil. Elas podem transitar tanto dentro quanto fora muito tranquilamente. As salas eram muito apertadas. Então eles quebraram as paredes. Pra assim porque antes as mesas ficavam assim, ó. E aí eles quebraram para poder botar as mesas em grupo de 4. Você não sentou nunca em fila? Não. Sempre em grupo. À medida que você faz espaços que não são
modificáveis ao longo do tempo, né, você começa por um equipamento público, você começa a determinar, né, o uso dela. Né. Agora, se você faz um espaço, né, projetado, que ela pode ser mudada ao longo do tempo com os seus gestores, né, que são os gestores imediatos, né, que são da parte do serviço público, depois junto com a sociedade organizada, né, esse vai dar a gestão do espaço, né? Então a arquitetura eu considero o de menor importância dentro disso daí, né? Mas ajuda. Você não pode fazer uma arquitetura que não permita, né, essas modificações na cidade. Né? Todo o ambiente interfere em nós. Seres humanos somos afetados pelo ambiente e afetamos o ambiente. Então, o fato de estarem num salão para estudos é completamente diferente de estar numa sala de aula. Ah, ela parece uma cadeia. Por que parece uma cadeia? É isso? Porque tem muita grade, tipo, você entra, é o portão, aí você passa por esse portão, tem outra grade. Antes tinha grade no refeitório, o refeitório tinha uma grade do chão até o teto. Tem grade até no teto da escola? Tem grade no teto da escola. Mas minha irmã me explicou por que de ter grade no teto da escola. Tem grade, tipo, pra você passar, pra ir pras salas. Tem grade pra você descer. Tem uma grade, tipo um portão, pra você descer pra ir pra direção. Mas você desce a escada, já tem outra. E por que tem grade no teto, que sua irmã falou? Porque por causa que tinha um aluno que estudava aqui e ele saiu dessa escola e foi pra outra, só que ele não gostava da outra escola. Então ele vinha pra cá, subia no telhado da escola e entrava pelo teto. E aí a diretora que estava aqui na época pegou e colocou a grade no telhado da escola. E vocês reparem como a cidade universitária, os edifícios estão sendo cercados. A Faculdade de Educação Física é cercada. Aquele prédio construído na virada, você ia a pé até as Ciências Humanas, ele virando, né? Andando, não, passando por dentro do barranco, assim. Não pode mais, porque construíram um prédio e aí cercaram o prédio. Pô, que saco, isso aqui já está cercado, né? E aí, além de cercar a própria cidade universitária, vai cercando cada um dos edifícios. Me dá uma agonia, porque eu penso, eles não vão fugir, gente, não vão sair correndo, não. Sabe a escada do MASP que está cercada? Eu penso, tira esse cercadinho dessa escada do MASP. Ela não vai sair correndo. Será que tem algum sentido em relação à integração? Quando a gente fecha uma porta, a gente se isola do resto do espaço, não é? E quando a gente não tem porta no salão de estudos, não dá aquela sensação que nós estamos integrados com a escola toda e que a escola toda está integrada conosco? Quando eu chego no salão de vocês, eu bato na porta ou eu entro? Você entra. Aí não tem, a gente no intervalo não podemos ir pra fora. É só Vocês têm que ficar lá dentro? Tem que ficar lá dentro. Às vezes eles abrem o portão e a gente fala que é o banho de sol. Ah, então isso aqui não é escola? É escola. É, basicamente sim, tipo, faz parte da escola. Mas quando a gente tem educação física, a gente tem que sair da escola pra vir pra cá. Coisa que o diretor queria mudar, que ele falou que ia fazer pra essa quadra ficar pro lado de dentro. Então... Vocês têm vontade de vir? Pra escola? Dá vontade. Não. Eu tenho vontade de ir pra escola, então eu não gosto de vir em casa. Enfim, daí o ensino de arquitetura de projeto, esse mudou evidentemente, quer dizer, mudou a forma de fazer, né? Mas eu acho que o ensino continua muito parecido, se a gente quiser, muito parecido com a Academia de Belas Artes do século XIX, né? Que é o grande arquiteto, ele senta, ele desenha, ele explica, ele pega a lapiseira dele e tal, e os alunos, ao ficarem em volta, eles vão aprendendo, né? Num certo sentido de absorção, assim, né?
não se pensa muito em método de... Não, eu acho que as pessoas pensam, mas elas não conseguem ainda levar adiante, talvez, o que elas estão pensando. Então, daí, do ponto de vista do ensino de arquitetura estrito sensu projeto, eu acho que o jeito de fazer projeto mudou e o ensino talvez não. Varia, eu acho, que é a minha visão da educação. Como eu atuo basicamente no âmbito da educação universitária, para mim a educação é um processo coletivo de produção de conhecimento onde convivem pessoas que têm mais experiência com pessoas que têm menos experiência, trabalhando juntas para produzir conhecimento. Esse processo, essa conjunção, dentro de um contexto onde há um favorecimento para que essa conjunção aconteça, em termos de infraestrutura, de disponibilidade de equipamento, de disponibilidade de informação, que favoreça essa conjunção. E nesse processo as pessoas se educam. Eu vejo assim. Isso eu digo no âmbito universitário, eu acho que é um pouco diferente no universo infantil, no universo da adolescência, talvez haja nuance que seja um processo educacional, sabe? Mas para mim, no âmbito universitário, eu vejo dessa forma. Todo conhecimento é de natureza interdisciplinar. Então, se nós vamos estudar, por exemplo, o que eles estão estudando agora, que é alimentação saudável, para estudar sobre alimentação, nós vamos precisar da língua portuguesa, nós vamos precisar da história, da geografia, das ciências, nós vamos precisar de todas as disciplinas para estudar alimentação saudável. Vamos! Então, os professores, eles têm um plano de ensino anual, né? E esse plano de ensino, ele é baseado também na Base Nacional Comum e também nos direitos de aprendizagem fixados e sugeridos pela Secretaria Municipal de São Paulo. Então, os professores têm nada é engessado, eles têm essa flexibilidade para contemplar essas habilidades, essas competências, usando desse conteúdo. Você pode pegar qualquer tema e aprofundar esse tema e construir um recorte desse tema com os estudantes, pensando no currículo de cada ano, né? Então os professores do quarto ano, pensando, né, no currículo, construindo com eles o currículo do quarto ano, baseados no plano de ensino, e eles podem estudar isso. Se eles quisessem estudar, sei lá, eu quero estudar que um dia eu vi uma borboleta com 3 asas, preciso estudar sobre isso. Nunca vi borboleta de 3 asas? Vamos estudar a borboleta de 3 asas? Se todo mundo concordar, vamos. Para estudar que um dia eu vi uma borboleta de 3 asas, nós vamos precisar de todas as disciplinas. Exigir que todas as disciplinas fizessem o que o Departamento de História faz. No fim da disciplina tem que ter um programa, vai ter uma discussão aqui, para colocar alunos e professores na frente da outra e soltar os cachorros. O professor reclamar que o aluno não veio, não trabalhou, e a aluna reclamar que o professor não sei o quê, ou que a disciplina, ou que o conteúdo, sabe? Tem que ter essa discussão. Todas as disciplinas, principalmente tecnologia, que está sempre fora, né? A tecnologia está sempre funcionando. E você? O que você mais gosta nessa escola? Eu gosto que quando a gente se tem grupo, um aprende com o outro. Isto é a alma da escola, gente. Um aprende com o outro. O primeiro professor deles são eles mesmos. Que eu lembro. Eu não lembro de nenhum. Tinha a professora Ednilda. Ela é uma decepção. Ela é uma decepção, cara. Não sei, é que... Ela dizia estar apoiando, só que toda hora ficava: meu Deus, vocês estão quebrando tudo aí, vocês têm que desocupar. Chegava em mim, Lucas, já virou bagunça, por favor, sai daí. Então acho que ela não tava apoiando, tá?
Acho que a única mesmo tipo, que conversa comigo, que falou que tipo, gostou, independente do final do que aconteceu, foi a professora Elma. Mas logo depois que desocupou, a relação dos professores com a gente foi meio conturbada. Foi difícil. A educação, ela decorre de um processo de produção de conhecimento de pessoas com grande experiência, ou mais experiência, e pessoas que têm menos experiência. Experiência no âmbito do conhecimento, ou no âmbito da vivência também, pode-se dizer, porque tem menos tempo de vida. Basicamente isso. Por que eu tenho mais experiência que você? Eu tenho 60 anos, você tem 22. Só por isso. Quantidade. Pode ser que qualitativamente sua experiência seja até maior que a minha. O mais importante, não sei. O que é mais complicado no projeto público são as exigências que são colocadas pelo processo de produção da obra. Você, como arquiteto, no projeto público, você tem que se inserir dentro de um processo que vai desde a demanda por aquele espaço, que pode ocorrer no nível da comunidade, pode ocorrer no nível do plano de governo, pode ocorrer uma série de instâncias, até aqui dentro tem um processo enorme, as demandas, as negociações no âmbito das representações políticas, a maneira como, enfim, tudo isso vai construindo aquilo que vai determinar o nosso trabalho, que tem um papel ali dentro que depois segue. Aquilo vai ser construído, vai ser usado, vai ser, enfim, apropriado. Então eu acho que no âmbito público, esse compromisso é muito maior, ele exige muito mais da gente. Mas acho que tem um desenho meio colocado, assim, de privatização, assim, não dela deixar de ser pública, mas né, o debate dela ser pública, mas paga, tá já desde os anos 90, justamente, vem se colocando, e isso reflete, né, no espaço, acho que reflete sim em várias gestões aí a partir dos anos 90 que acabaram caminhando para isso, assim, de tornar esse lugar privado quase, privado no sentido de que não está aberto para toda a cidade. Acho que a gente defende o público como um projeto político, estratégico, digamos assim, que não existe ainda, mas que a gente consegue desenhar no nosso horizonte, considerando que público pode ser algo comum, pode ser algo coletivo, pode ser algo produzido pelas pessoas e apropriado pelas pessoas. Não é o que acontece, porque se o público for encarado como é hoje, como estatal, certamente ele vai ser menos público nesse sentido que a gente defende estrategicamente, né? Só pensar que o governo Alckmin é um governo sustentado, consolidado, criado e mantido pelas forças privadas, né, de interesses privados que se apropriam, enfim, não só da riqueza, como também dos espaços para reproduzir o seu lucro. Então, nisso não tem nada de público, né, digamos assim. Eu acho que a gente comprar o argumento a USP é uma universidade de elite, ele ajuda até nesse desmonte. Eu acho que a gente tem que ter cuidado mesmo e daí começar a pensar o que é a USP. Então isso foram das coisas que eu percebi quando eu escrevi esse texto sobre a greve de 2014. Ela cresceu muito, duplicou o número de alunos em 15 anos, duplicou o número de cursos em 15 anos e ela é considerada a universidade de ponta, a melhor universidade do país, e ela é uma universidade de massa. Então isso é uma coisa incrível, incrível, e é nova, assim, é diferente, não tem esse modelo. Então acho que a gente tem que pensar sobre ela a partir dela, como fazer isso funcionar. E aí o papel de ser pública é fundamental, porque nessa ampliação a gente nem tem tanta elite no Brasil. Então nessa ampliação
é evidente a incorporação de mais camadas sociais, e isso é uma riqueza mesmo, assim, uma riqueza para o curso, uma riqueza para a convivência, para esse outro profissional que não está naquele mundinho muito pequeno. Mas, de novo, assim, eu fui vendo como desde o projeto ela foi pensada como universidade de elite para formar quadros para a administração do país, anos 30, né, um contexto ali de rearranjo das forças paulistas. Só que desde o projeto isso acabou se subvertendo, assim. Ela tentou cumprir esse papel, mas no final o projeto era transformar a Faculdade de Filosofia nesse centro de formação desses quadros de elite, e a Faculdade de Direito nunca deixou de ser. Portanto, a Faculdade de Filosofia ganhou ela teve esse espaço, e ela recebeu professores da rede pública, classes médias, né, setores médios que estavam ascendendo e puderam entrar, mulheres, desde os anos 30. E isso já foi uma abertura de início. Claro que pequenininha, nos cursos pequenininhos e tal, mas isso vem caminhando, assim. Então, acho que ela tem um papel fundamental, assim, hoje mais que nunca mesmo. Embora também a gente fale sobre isso, ela não responde aos anseios da sociedade. Eu acho que essa resposta, assim, pensar isso como resposta imediata, também é uma coisa meio de cliente. O lugar do pensamento, e do pensamento crítico mesmo, assim, até de pensar novas questões, não só responder questões, é aqui. Então, acho que ela cumpre, assim. Por mais que a gente possa falar, tá afastada, fica girando em si, mas isso, de novo, eu acho que tem a ver com o quê? Com essa transformação desse neoliberalismo mesmo, conceitos das empresas, né, corporativos aqui dentro. Então, esses índices, produtividade, competitividade, não sei o quê, vão tornando as pessoas fazerem as coisas por elas mesmas, assim. O texto vale em si, não pelo que ele diz. Sendo que a gente, na vida real, sabe um texto que importa e que não importa. Um texto que estou falando mais da minha área, né, de história. Assim, alguém escreveu um negócio que realmente fez as pessoas pensar, todo mundo lê aquilo, comenta aquilo avança. Um monte de textinho, num monte de congresso e tal. É como se gerasse autonomamente, né? Um sisteminha que se isolou. E isso é ruim mesmo. E eu acho que a gente vai aceitando muito essas transformações de padrão, de exigência. Talvez isso sim a gente tenha que pensar. Mas é complexo, porque parece um movimento muito forte, né? Deixa eu só te falar uma outra coisa para tentar responder a sua pergunta, né? Que mudou? Foi a pergunta, né? O que está acontecendo? Você disse que está melhorando. O que mudou para melhorar? Por exemplo, a congregação que teve ontem. Cara, puseram na pauta, na última hora, uma coisa que a diretoria estava... A direção, não vou chamar de diretoria, mas a direção não tinha colocado. Colocou por quê? Porque os professores também se posicionaram. Isso mudou. E foi votado, cara, foi votada. Para mim isso é uma loucura. Foi votada a não realização da prova prática. Sensacional. Imagina uma decisão dessa. Isso vai causar eu estou prevendo, assim, sabe, nas outras escolas, isso vai ser, sabe, a FAO não vai ter exame prático. O que é isso? O que aconteceu? Por que? Como assim? E vou dizer uma coisa importante. Eu estou há 25 anos na escola. Nunca essa questão foi discutida. Assim, nunca. Quem trouxe essa questão foram os alunos. E os professores, de repente, eu vejo os professores perceberem que aquilo era uma questão dele também. Por exemplo, o Ângelo, eu, várias pessoas por outros motivos, né? Talvez. Hoje, assim, pessoas que foram barradas no processo seletivo do exame da prova específica, porque não tinham tido a oportunidade na escola pública de desenvolver as habilidades que estavam dando para os outros uma condição melhor para responder a demanda daquelas provas. Eu não era para ter entrado na FAO. Tirei 1 na prova prática. Hein? Somos dois.
O Ângelo Butti, que é o maior arquiteto jovem aí, da jovem geração, tirou 1. Foi reprovado. Ele teve que pagar um cursinho, ele não se conforma. Ele teve que voltar, passar 1 ano, pagar um cursinho para poder depois prestar o exame. Eu entrei, acho que por um erro do computador, não sei o que aconteceu lá, isso aqui eu entrei. Eu acho que existe um problema de classe mesmo, não é nem de comunicação. Acho que é um problema anterior, mas que eu acho que ele pode ser resolvido na medida em que se constrói um certo tipo de consciência de que o nosso projeto de transformação radical das coisas, ele vai ter que passar pela consolidação de algumas alianças. Eu acho que se, por exemplo, tivesse... E daí eu estou dizendo de uma possibilidade que é hipotética mesmo, não é, acho que ela não chegou nem a beirar a realidade, mas se você tivesse, de um lado, professores da rede em greve e de outro, estudantes ocupando escola, aí reside uma aliança que eu acho que é muito estratégica, entende? Entre trabalhadores e jovens, por exemplo. A mesma coisa eu acho que o movimento estudantil universitário tem como tarefa, né, que é, em primeiro lugar, entender que a universidade ela é algo a partir da realidade. Quando a gente estuda na arquitetura, eu não estudei arquitetura, eu não sei o que vocês estudam, de que a centro e periferia não são coisas diferentes, mas são coisas que se combinam numa unidade contraditória. A mesma coisa, a universidade faz parte da sociedade, faz parte da cidade, e, portanto, ela só vai conseguir reverberar, né, a voz, enfim, dessas lutas todas, desses enfrentamentos todos, quando ela estiver mais associada e ligada àquilo que está fora dos seus muros, né? Eu acho que a gente acaba reproduzindo os muros da universidade. E, portanto, eu acho que é tão importante quanto a gente que, por exemplo, está no cursinho, construir a perspectiva, a estima própria de que eles podem entrar um dia na USP, é importante a USP estar na periferia também, né? Sair daquela redoma que para muita gente pode criar certas ilusões de que aquilo é a realidade, não é, né? Então, eu acho que essas alianças elas têm que ser construídas a partir de toda uma revisão da postura do movimento estudantil mesmo, entende? A partir do momento que ele estiver fora da universidade, daí não precisa ir muito longe até José Bonifácio, não. Você pode ir até a São Remo, até lugares que são bem perto dali. Mas é a partir desse momento que talvez essas alianças possam ser construídas no sapato, devagar e tal, mas que elas se tornem de fato possíveis. E daí, se elas forem possíveis, é que nem gasolina, entendeu? Daí você pode, a partir disso, sim, ter uma ebulição que coloque a gente numa outra fase, num outro momento, num outro nível da luta, né? Da luta geral. Parece que se equilibrou no sentido de uma qualidade maior da produção dos alunos, da maneira como eles têm atuado. E eu sempre faço essa pergunta para os alunos: o que aconteceu com essas duas turmas? Porque é gritante, os professores comentam, enfim, é evidente, não é uma coisa sutil. E eu, no começo, pensei ingenuamente, falei, o vestibular foi muito bem feito, né? A seleção, selecionaram os melhores. Aí uma aluna falou para mim, não, eu acho que foi os problemas que nós tivemos que enfrentar no primeiro ano, que vocês entraram, a falta de reforma, teve greve, teve uma série de problemas, professores aposentados, uma carência maior, uma série de problemas que obrigaram os alunos do primeiro ano a se posicionar e tomar decisões e cuidar das suas vidas. Isso deu para os alunos. Mais uma outra professora falou para mim, a Maria Lúcia Refinetti, falou de um plano de inclusão da USP, onde a nota do SISU parece que entrou, uma parte foi considerada, as escolas públicas, eu não sei exatamente qual é o programa de inclusão da universidade que foi aplicado, muito pequeno, mas foi nesse período. E que teve um resultado numa diversificação maior dos alunos, a origem deles, geográfica, social, que trouxe uma qualidade maior
o conjunto da turma, entendeu? Sobretudo nesse momento agora, desta greve agora, eu tenho muita dúvida. Eu me abstive lá na votação, porque eu não estou segura que a greve... Eu reconheço esses espaços, as discussões e tal, mas eu não estou segura que a greve é o melhor instrumento. E eu tenho uma percepção, assim, porque eu acho isso, a greve, ela para o ensino de graduação. Essa é muito a posição do Barossi, eu sempre concordei. E o que é a greve? A greve é você parar para atrapalhar, para fazer aquilo se mexer e tal. E a graduação não atrapalha a reitoria e tal. Então, e a greve é contra o desmonte, em última instância. E aí a gente desmonta também um pouco alguma coisa que funciona, que são as aulas. Tudo bem, você pode dizer, tem aula que não funciona, que precisa ser chacoalhada e tal, e esse momento é interessante e tal. Tem ganhos, mas tem perdas. E aí, pra mim, isso não tá equacionado. Porque o ideal é que as perdas, que os ganhos pelo menos ultrapassem, ou pelo menos se equilibre com as perdas. Eu não tenho certeza disso. Eu acho que só parar a graduação é muita perda para essa geração que perde, não tem volta. Ganha politicamente, ganha tal, mas e será que de fato transforma? Porque eu acho que assim, a greve do ponto de vista salarial, ela é o instrumento e ela tem funcionado. Todos, né, pessoas já fizeram várias contas, mostraram, olha, se não tivesse a greve tal, o nosso salário seria 3 mil e aí hoje é 7 tal, tá bom. Mas do ponto de vista de segurar esse movimento, eu não sei. E eu acho que o que a gente tem que pensar é como conseguir fazer isso no cotidiano da escola, dentro das aulas, assim. E eu acho que, pelo menos minha tentativa é não deixar que as discussões se autonomizem. As discussões, eu estou estudando a história da cidade, do momento tal, mas é isso. Então, no segundo momento da aula, a gente faz discussão e sempre a gente está discutindo a sociedade, assim. Pode ser lá aquele texto dos gregos, do Artog, mas a gente vai pensar o que é o espaço público hoje e tal. Fazer o tempo inteiro esses links e não perder isso, assim. Porque senão fica parecendo assim, a universidade tem um ritmo que é dela, ela vai indo, a gente tem que parar, também porque aquilo importa pouco, e aí a gente tem grandes momentos e tal. 6. Então, para voltar, para tentar pensar. Coletivamente, esses momentos são importantes e tal, mas eu acho que eles correm o risco, a greve, corre o risco do desgaste, corre o risco do efeito ser contrário. Eu acho que essa greve é diferente mesmo, assim, eu de professora só vivia de 2014 que eu estava chegando, achava uma gente estranha, mal queria falar, eu sentava ali para discutir com os alunos, as pessoas pareciam que você era inimigo, eu falava, gente, tu acabou de chegar, né, vocês nem me conhecem, para de ser louco. E agora não, acho que tá todo mundo muito mais junto, assim, conversando e tal. Então eu acho que tem ganhos mesmo. Mas tem uma perda, né? E tem pra mim a perda é assim, quase que do raciocínio, que é achar que a aula não importa mesmo. Ela é pequena, ela é menor, deixa pra lá. Não, todo mundo exige, vai ter que ter reposição e tal. Eu quero crer que em agosto pelo menos a gente consiga, se a greve acabar, que a gente consiga fazer. Mas desmonta, né? Um semestre, pensou um curso, tinha um começo, meio e fim, tem um ritmo. Não é um bando de conteúdos. Eu aprendi tudo com eles, eu acho. Aprendi... Acho que a gente... sei lá, eu sou militante há muito tempo, assim, né? E organizado e tal. E eu acho que a gente tem, às vezes, um senso do que é a juventude que é meio lamentoso, pelo menos era até essa experiência acontecer. No seguinte sentido, de que a gente está numa época um pouco perdida, num momento geracional um pouco perdido, né? De individualismo, de cultura de consumo, de violência, né? Entre nós mesmos. E acho que eles são a cor, a cara, a classe e o lugar de onde pode sair e surgir alguma coisa nova de fato, em termos de luta, de enfrentamento a uma sociedade desigual, a uma sociedade que reproduz incessantemente as desigualdades, a miséria, a mediocridade como cultura e tal. E são eles que estão mostrando, e que são fruto disso, né, mais direto dessa geração, que mostram o quanto é possível se insurgir em relação a isso, né, o quanto é possível... sem medo e com coragem, talvez a coragem tenha sido um dos meus maiores aprendizados mesmo com eles,
de que esse novo não tem que ser temido, mas tem que ser abraçado por todo mundo que luta por transformações radicais na sociedade. Pra mim não mudou absolutamente. Ah não, mudou algumas coisas, tipo agora tem um grafite aí atrás por causa da ocupação, assim na estrutura física da escola, mas os diretores, a postura dos alunos não mudaram. Eu até pensei que o pessoal que estava na ocupação ia ter uma postura mais querer bater de frente pra mudar, mas continua a mesma coisa, sabe? A maioria voltou pro seu mundinho de sempre. Alguns mudaram, tipo, bastante. Alguns. Tipo, não todos, mas a gente não pode. Não, eu falei generalização. Mas alguns mudaram, tipo, perceberam que... Porque antes a gente era, tipo, muito de baixar a cabeça pra tudo. Acho que isso não vem acontecendo com tanta frequência dele. Tipo, um diretor falar alguma coisa e a gente baixar a orelha e ficar quieto. Acho que agora a gente debate, porque antes a gente nem... Tipo, a gente não tinha contato nenhum com a direção. E a gente não tinha conhecimento nenhum pra poder conversar com a direção. Agora a gente sabe, tipo, como chegar e como cobrar o que a gente quer. Desenho é um processo de planejamento, de organização de ideia, né? Assim, claro que é importante. E se as suas ideias são ideias em direção à liberdade, à emancipação, à autonomia, o teu desenho será isso, será reflexo disso. Se as suas ideias são as ideias restritivas à liberdade, favoráveis ao controle da sua ideia sobre a outra ideia, o teu desenho também vai mostrar isso. Então o desenho talvez dê para a gente, através dele, ler um pouco sobre o momento da sua formulação, né? Mas não acho que ele é determinante da ação. Você está dizendo, numa prisão, o único pensamento que existe numa prisão é sair dela, é fugir dela. Qualquer cara que você vai, qualquer cela, o que você quer fazer? Cara, sair daqui, vou fugir, de alguma forma, então assim. São leituras que cada um faz. Mas o que eu estou fazendo aqui, eu não sei. Para você saber as ideias do arquiteto, pergunta para ele, ele morreu, não está aqui. Então são leituras que eu faço. Não tomem aquilo que eu estou falando como fossem as ideias exatamente. São as leituras que eu, Mônica, hoje em 2016, faço das ideias do Artigas, entendeu? Então eu vejo muito presente, né? Essa preocupação justamente de organização dos próprios alunos, de ter uma atuação em todas as propostas da escola. Eu acho que sim, acho que está presente. Agora, cada momento é um momento diferente. Não dá para a gente pegar e querer que hoje fosse igual para... Não, são momentos muito diferentes, né? E eu, como vivi, me formei nos anos 70, por exemplo, é um outro contexto. Não dá para trazer aquela experiência para cá e achar que não. É uma outra história. Né? Eu acho que muitos deles tinham uma tendência à ação, sabe? A enfrentar as coisas, assim. Só que existia esse medo, né? Quando vocês perguntaram pra eles o que é liberdade e tal. Eu acho que é um pouco isso, assim. Acho que eles são mais livres hoje porque eles têm menos medo também de fazer certas coisas que antes eles tinham mais medo. E compreender também um pouco a sua condição no mundo, né? Não é compreender o mundo, mas é compreender você mesmo no mundo. Eu acho que isso mudou pra eles. Eu acho que eles atingem esse grau de liberdade na mesma medida que eles entendem que a luta deles não é uma cereja no bolo, não é um capricho, mas é uma necessidade que eles vão ter que carregar com eles pro resto da vida, né? Espero que sejam lutadores pro resto da vida também. Nossa função e nosso papel é tentar garantir isso também, ajudar que isso aconteça. Eu costumo dizer que só o que significa, fica.
Porque não adianta você passar 9 anos pelo ensino fundamental, mais 3 pelo ensino médio e nada ficou. Ser livre pra mim era só poder me expressar sem que alguém, tipo, contrariasse o que eu dissesse. Mas isso não acontece. Tipo, nem dentro de casa, que tipo, eu não posso me expressar nem dentro de casa. Porque eu tenho um pai machista e eu sou feminista e aí não dá muito certo. Então eu não posso me expressar, então eu não acho que eu sou livre. E vocês acham que vocês podem fazer alguma coisa para mudar isso ou não adianta muito? A gente é muito pequeno. Eu acho que adianta. Tipo, porque eu sempre falei pra mim mesma que tipo, se eu me mudar, conseguir mudar pelo menos uma pessoa do meu lado, ele vai mudar outra pessoa, que vai mudar isso. Vira tipo uma coisa grande.